Capítulo 12. A criatividade. Juliana, na sala de aula, parecia estar em outro mundo. Lembrava-se daquele senhor e enxergava muita semelhança com ela, até na forma de se expressar. O professor chamou sua atenção delicadamente, pois ela estava um tanto dispersa. Ele sabia que a moça era filha única e que a mãe estava hospitalizada. Pediu que os alunos fizessem um texto para entregarem na próxima aula. O tema era Histórias Reais que Educam, com foco pedagógico. Juliana já até sabia qual seria a sua história. Usaria um texto que o novo amigo dera para ela. Achou que era perfeito. Em sua casa, nem jantou. Fez apenas um lanchinho e começou a digitar com atenção, corrigindo os erros de português, que eram muitos. Sempre busquei ser o mais criativo possível para mostrar aos meus pais, amiguinhos, que eu era inteligente como eles, e para todos, que eu também era dono dos meus próprios atos e responsável pelo bem feitos e mal feitos. Por causa disso, sempre fui tido como um garoto diferente, firme e responsável, para executar qualquer tarefa que me confiassem. Não desisto fácil, quando quero alguma coisa ou quando alguém me pede algo. Um dia, meu pai me pediu para transportar uma pedra de mó, pedra de amolar machado, facas, facão, foices, etc. E ainda recomendou que era para levar ao outro lado, no alpendre. Mas meu pai sabia que aquela pedra tinha mais de 40 quilos. Eu era muito novo e não conseguia arrastá-la. Mas meu pai queria me manter ocupado, pois eu havia brigado com um de meus colegas. Esse era o meu castigo. E meu pai ainda reforçou que tinha de transportar a pedra sem a ajuda de ninguém. Tentei levar a pedra de várias formas, mas era muito pesada. Minha mãe olhou de longe e achou que eu não iria conseguir. Depois de muito pensar, peguei a marreta e a quebrei em 3 partes. Meu pai ficou uma fera, queria até me bater, mas minha mãe me defendeu, dizendo que ele não havia me explicado que eu não poderia quebrar a pedra. Meu pai ficou bravo, mas não retrucou as palavras de minha mãe. Mais tarde, ele contou esse episódio para seus amigos com orgulho. Eu me emocionei, pois apesar de ter quebrado a pedra, ele sentiu orgulho de mim e minha atitude. Ele não me explicou como levá-la, e eu a levei da forma que podia, dividindo em 3 partes. Em outra situação, estávamos na roça de feijão de corda, atrás da nossa casa, pois sempre morávamos no sítio. Estávamos colhendo feijão. Eu tinha 9 anos de idade e em vez de eu pegar a vagem de feijão, que era verde, peguei uma cobra verde. Sem perceber, coloquei-a no balaio e levei comigo. Minha mãe, ao ver, gritou: "Olha a cobra, menino, jogue-a longe, ela pode picá-lo." "Onde está seu juízo, menino, e sua inteligência? Nos pés?" Fiz o que ela pediu, joguei a cobra longe, mas fiquei pensando no que ela falou. Onde estaria meu juízo e minha inteligência? Fiquei o restante do dia pensando em como poderia ser mais inteligente e ter mais juízo. No fim da tarde, minha mãe chegou da escola, pois à época ela era professora da 1ª série do primário, como se chamava o antigo ensino fundamental 2º. Meu pai era vaqueiro. Quando chegou, encontrou-me pendurado pelos pés na jaqueira, quase roxo. Meu rosto estava dormente e eu pensei que a inteligência podia estar indo do pé para a minha cabeça. Quando minha mãe me viu ali, pendurado, começou a gritar e dizer que eu ia morrer,
que estava maluca em me pendurar pelos pés. Eu já estava quase sem fala. Fazia tempo que estava de cabeça para baixo, amarrado pelo pé naquele galho de jaqueira. Eu respondi que estava tentando levar minha inteligência do pé para a cabeça, já que a senhora questionou, falando da minha inteligência. Minha mãe chegou até mim e me abraçou, respondendo que fora apenas uma maneira de falar, que eu era muito inteligente. Ela via criatividade em minhas atitudes e me pediu desculpas. Disse que ela e meu pai não iriam me bater, pois eles me amavam. Nesse dia, aprendi que somos todos inteligentes, que todos nós temos criatividade e muito a aprender. Foi a primeira vez que minha mãe ou alguém falou de amor para mim. Eu acreditei e acredito até hoje que ambos me amavam, mesmo meu pai sendo alcoolista. Juliana terminou a digitação, releu e se emocionou mais uma vez com o exemplo dado pelo amigo. No dia marcado, entregaria o trabalho ao professor e esperaria pelo resultado. Sua necessidade não era apenas tirar uma nota boa, pois ela sempre ia muito bem nos estudos. Ela queria expressar o exemplo de criatividade do Juca. A noite passou rápido e logo chegou o dia e a hora de abraçar a mãe e rever o amigo enfermo, que ela já sabia como se chamava. Capítulo 13. Afinidades descobertas. Oi, mamãe. Como a senhora está? Ainda estou preocupada com o susto que me deu. Não faça mais isso, mãe. Quase morri de medo de ficar sem a senhora. Obrigada, filha. Tenha calma, já estou bem melhor. Como pode ver, nem os médicos sabem o que realmente aconteceu. Mas o bom é que me sinto melhor e logo poderemos voltar para casa. Oh, mãe, como eu te amo. Eu também, filha. Te amo muito. Você é tudo para mim. Como você está, querida? Mãe, estou bem. Estava muito triste e preocupada, mas no dia que a senhora deu entrada no hospital, conheci uma pessoa muito especial. Estou apaixonada pelo jeito dele. Minha filha, você ainda é muito jovem e nós tínhamos combinado que você somente iria pensar em namorar depois que acabasse a faculdade. Sei que no coração ninguém manda, mas dá para esperar um pouquinho mais? Calma, mãe, respondeu Juliana, abraçando-a e beijando-a. Não é nada disso, mãe. O moço tem idade para ser meu pai. É morador de rua e está no quarto ao lado. Ele é muito bom. É médium, tem muitas histórias, verdadeiras lições de vida para contar. Tem uma bagagem de conhecimento enorme. Ufa, já estava infartando. Graças a Deus. Como se chama esse pastor de almas? Vou apresentá-los, mãezinha. Não se preocupe, não vou decepcioná-la nunca. Deus está na minha frente e ninguém vai tirar o meu foco. Obrigada, filha, pelas orações. Eu estava em coma, mas ouvia você rogando à Mãe Santíssima para que interviesse por mim, pois ainda precisamos uma da outra. Obrigada, filha amada. Depois de um tempo, Juliana perguntou à mãe se ela se importava em ficar um tempo sozinha, pois queria visitar o amigo. A mãe, muito carinhosa, respondeu que ela podia ir. Afinal, como dizia o Mestre Jesus, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estará lá. Juliana beijou a mãe e saiu. Oi, amigo, posso entrar? Juliana, claro que pode. Como está sua mãe? Já está aqui ao lado? Adormeci quando você saiu. Parece que suas palavras foram um analgésico.
tiraram minhas dores e me deram sono. Que terapia maravilhosa e poderosa essa nossa! Você não imagina o quanto está me fazendo bem. Até parece que me tirou um peso de 1000 quilos das costas. Deixe de exagero, Juca. Eu é que lhe agradeço. Ontem me senti renovada, rindo com você. Bem que dizem que rir faz bem para o corpo e para o espírito. É, Juliana, não é apenas para o corpo, não. É uma ótima terapia para o coração e para a pele também. Deus é maravilhoso conosco. Sim, Juca, Ele é tão bom que vou falar com mamãe para quando você sair daqui, ir morar conosco. Temos uma casinha nos fundos da nossa casa. Tenho certeza de que ela vai aceitar. Depois de conhecê-lo, ela vai ver em seus olhos que você é um bom homem. Imagina, Juliana, você dar morada para um desconhecido? Não mereço tudo isso não, minha filha. Olhe, Juca, quem vai decidir será minha mãe. Confio muito nela. Se ela olhar para você e falar que sim, vou confiar de olhos fechados. Minha mãe não se engana não, meu bom amigo. De fato, vejo que você, hoje, está bem melhor que ontem. Estou rezando para que mamãe goste de você. Mas enquanto isso, vamos aproveitar o máximo. Você tem mais histórias como as de ontem? Sim, claro que tenho, minha filha. Então, Juca, o que está esperando? Comece a me contar logo. Estou ansiosa. Os dois riram e ele começou a lhe contar outras coisas. Falou de sua chegada à capital, do sonho com a cidade cheia de flores e livros. Juliana se perdeu ouvindo suas histórias, sempre verídicas. Olhe, Juca, você é um anjo de Deus mesmo. É muito bom estar com você. Suas palavras e histórias me enriquecem. Sou-lhe muito grata. Minha mãe vai amar você. Nunca conheci alguém tão fantástico. Obrigado, minha querida. Se quiser, tenho outras histórias. Respondeu com um sorriso nos lábios. Claro, sou toda ouvidos, respondeu Juliana, animada, e já intimando o amigo a continuar. E assim ele fez. Você, Juliana, não está esquecendo sua mãe? Claro que não, meu amigo. Eu falei que viria falar com você. Amanhã vou apresentá-los. Ao mesmo tempo que ele se sentia animado, tinha medo de encontrar com a mãe dela. Continuava com a sensação de que havia algo muito familiar, mas não podia imaginar que aquela menina era sua filha. Capítulo 14. Um homem de bem. Tempos depois da minha chegada a São Paulo, continuando minha história, acabei sendo acolhido por uma família que me deu comida e trabalho. Dediquei-me com todo o coração e toda a minha alma a dar o melhor de mim, mas durou apenas uma semana. Apesar de gostar muito de ler, não tive condições de estudar, pois precisava trabalhar para ter o pão de cada dia. Sempre sozinho, sem ninguém por perto para me apoiar. Mesmo assim, jamais gostei de beber, nem de usar drogas, ilícitas ou não. Sempre respeitei a oportunidade que Deus me deu de viver aqui na Terra. Tinha certeza de que bons amigos espirituais estavam sempre me auxiliando. Aqui na cidade grande não conhecia ninguém. Não tinha ninguém com quem confidenciar sobre minha mediunidade. A dona da casa em que eu morava, então, me levou a um centro de umbanda, o Tupinambá. Frequentei o local durante um bom tempo e somente depois conheci a doutrina dos espíritos. Uma noite achei um livro que me fascinou. Fiquei louco. Nem dormi, fiquei lendo até às 6 horas da manhã.
Depois desse dia, nunca mais deixei de ler aquela obra. E até hoje a leio. No livro tem um trecho de que gosto demais e que mudou a minha vida. Eu até decorei. Vou recitar para você, minha querida. Trata-se de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem de bem, que tem o sentimento da caridade e do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de pensar em si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência, e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem os colocar em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo, nem seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos.
pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o de pô-los a serviço de suas paixões. Se, na ordem social, alguns homens estão sob seu mando, dependem dele, usa da sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Esses acontecimentos foram o ponto-chave para eu começar a estudar a doutrina e viver os ensinamentos cristãos dentro dos preceitos dos Espíritos. Assim, comecei a me considerar um aprendiz para um dia me tornar pastor de almas, como fazem os grandes apóstolos do Cristo, os Espíritos trabalhadores do amor do Cristo no globo terreno. Em qualquer albergue ou rua em que havia pessoas, eu parava para conversar e transmitir a boa nova do Mestre Jesus. Fazia oração pedindo por todos, pedindo que mudassem as atitudes, saíssem do crime, reparassem seus erros. Um pastor de almas está sempre pronto para sacrificar sua vida, para não perder nenhuma alma. Está sempre pronto para travar uma guerra com a escuridão, levando luz para todos. Juca, interrompeu Juliana, você teve um jeito diferente de conhecer o Espiritismo. Que bonito, meu amigo. Na verdade, não tenho palavras para te retribuir, meu amigo pastor de almas. Juliana, não precisa agradecer-me, na verdade. Eu é que tenho a agradecer-lhe. O Felizardo sou eu, pois tudo isso sempre esteve dentro de mim. Apesar de falar a muitas pessoas, nunca tive alguém totalmente disposto a me ouvir como você, com tanta paciência. E saber que você aprendeu muito comigo é uma grande satisfação. Juca, não poderia deixar de ouvir tantas pérolas. Pode continuar? Ainda tenho meia hora com você, meu amigo. Fique à vontade. Ah, claro. Os espíritos sempre estiveram presentes em minha vida, na clara evidência, na vidência e na escrita. Eles sempre me apoiaram e me ensinaram a crer em Deus. Sempre me deram motivação para minha caminhada. Então, este tempo dá para lhe narrar bastante coisa. Reforçou ainda Juca, com sorriso nos lábios e alegria no coração. E assim os dois continuaram a trocar ideias. Me conforta mais sempre que me lembro um trecho que li no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o qual nos alerta sobre o seguinte: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Esses dizeres me confortam, porque isso é uma prova maior de que a vida não se acaba. Somos eternos aprendizes, e os homens, depois de seu desenlace físico, já em outra dimensão, vêm nos falar sobre o amor do Cristo, em sua nova e verdadeira morada. Somos agraciados todos os dias por estes amigos abnegados, e pouco nos damos conta do seu carinho e amor por nós, principalmente quando estamos em momento de fraquejar,
seja emocional ou moralmente, e eles estão ali, incansáveis. Juca respirou fundo e completou. Lembro-me bem da primeira e única noite que dormi na casa da minha primeira e única namorada, o amor da minha vida, o tamanho do constrangimento que passei. Eu ainda muito jovem e ela também, pois eu precisei dormir na sua casa. Já estava tarde e chovendo muito. Acho que este talvez tenha sido, não sei, o motivo por que ela e seus pais foram embora. Qual, Juca, meu amigo? O que aconteceu de tão grave assim para eles se mudarem? Perguntou Juliana, preocupada. Eu, continuou Juca, sempre tive a mania, desde novinho, principalmente na hora de dormir, já deitado na cama ou na rede, como eu sempre dormia. Enfim, quando me percebia, estava fora do corpo. Eu olhava para trás e o corpo estava lá, deitado, enquanto eu, espírito, me olhava deitado. No início era assustador. Aos 17 anos, isso aconteceu com uma tal intensidade que eu achei que não voltaria mais para o meu corpo. Como assim, Juca? Você estava vivo. Não poderia voltar quando você quisesse? Questionou Juliana. Não é bem assim, não. Eu já estava acostumado a fazer isso dentro de casa. Deixa eu explicar melhor para você, minha querida. Por favor, Juca, eu gostaria. Está interessante, mas não estou entendendo nada. Deixa comigo, respondeu Juca, todo empolgado. Naquela noite, eu sentia que as coisas seriam diferentes. Eu dormia debaixo do viaduto do chá, como muitos de rua também. Comia uma sopa que recebíamos de um grupo de entregadores de sopas anônimo. Peguei meu cachorro, a que dei o nome de Luz do Dia, pois fisicamente não tinha cachorro nenhum. Eu falava bastante com ele. Os meus colegas já tinham até se acostumado. Uns me taxavam de louco, outros até acreditavam, ou falavam que acreditavam para me agradar, que Luz do Dia, meu cachorro invisível, existia sim. Da mesma forma que existem espíritos de homens, também existem os espíritos dos cachorros. Olhei para ele e disse: meu amigo, me vigia aí, que vou tirar um cochilo. Sinto que a noite será longa. Nem me sentei e já estava me afastando do corpo. Esse exercício para mim sempre foi normal, mas não com essa intensidade. Mas, Juca, os animais têm alma? Eles podem, depois que morrer, andar com seus donos? Perguntou Juliana, toda preocupada, pois tinha uma cadelinha que tinha morrido quando ainda era bem nova. Bem, Juliana, o meu tinha presença constante junto a mim, e acredito que sim, que eles têm almas, como nós e as plantas, pois são criados por um só Deus. Eles podem não ser pensantes, mas que têm alma, isso com certeza. Luz do Dia ficava sempre ao meu lado, quando estava dormindo, e minutos antes de alguém se aproximar de mim, adormecido, ele começava a latir e ganir no meu ouvido até o acordar. Ele sempre me avisava antes, principalmente quando havia algum perigo, até porque tem regiões da cidade em que os lugares são disputados palmo a palmo. Juliana ficou de boca aberta. Nem imaginava que os animaizinhos poderiam ter alma, como nós, humanos. Deitado, nem cheguei a fechar os olhos físicos, já estava liberto do corpo. Havia muitas situações em que, quando eu estava fora do meu corpo, o cenário era totalmente diferente, mesmo estando no mesmo lugar, só que na dimensão dos espíritos. Algumas vezes eram flores ou campos queimados, fluxos de águas cristalinas ou até mesmo campos de socorro
ou muitas vezes espíritos com aparência degradante perambulando. Lembro-me de uma senhora não muito velha, de nome CHX, totalmente deformada perespiritualmente, e de outros com características assombrosas. Eu voltava para o meu corpo totalmente sem energia e assustado. Ficava dias sem dormir direito. Numa das noites, eu me encontrava em uma assembleia com centenas de espíritos desencarnados de um lado e encarnados de outro lado, e foi uma das melhores palestras que assisti em desdobramento. O instrutor da noite estava falando sobre o porquê das situações, por que eles se encontravam naquela situação degradante, como a senhora CHX, o que não vem ao caso. Estava falando da forma animalesca com que se apresentava a jovem senhora, a qual a chamamos aqui de CHX. Dias e noites não compreendidas se não tivermos o olhar mais verdadeiro, que sempre é o do coração. Minutos antes de receber uma carta de que ainda vou falar a respeito, uma mensagem de um amigo espiritual afim, Juca teve a visão de um espírito que para ele era só mais um passante encarnado na rua, olhando para ele. Em seu olhar dava para se perceber compaixão. Ele ainda não era conhecido por Juca, o garoto que se sentia sem sorte. Por isso ele não se lembrava quem era o espírito. Mais tarde, a amizade de ambos se tornou mais forte a cada dia que conviviam, dentro do amor do Cristo, fazendo lembrar das palavras do Mestre Jesus. Quando temos amigos espirituais, principalmente nos momentos de mais solidão, eles não têm preguiça de ficar ao nosso lado, enquanto os encarnados, muitas vezes, não dão a devida importância à necessidade de seu próximo. Se cada um dos encarnados tivesse a consciência de quantos espíritos amigos, abnegados, lutam para nos ajudar a estar bem, pensariam duas vezes. Poderiam ser um pilar de apoio para aqueles que estão perdendo as forças em suas próprias lutas. Juca, como todos os encarnados, nunca está só. A primeira presença constante nas suas horas é o amor do Pai com o Filho e o amor de Jesus para com seus irmãos. Orientações que foram passadas para o Juca, pouco importando se ele era andarilho ou não, servem para você que ler estas singelas páginas. O amor é verdadeiro quando você percebe que de fato está sendo alimentado por ele. O seu amigo espiritual só pode se fazer presente a partir do momento em que você acredite nele e em sua companhia. Que todo o bem feito possa ser multiplicado, qualquer que seja, sem medida. Não importa que seja de mais nem de menos. Abrace um amigo e carregue-o nos braços. Leve-o até o Mestre Jesus, sem escolher as enfermidades que marcam e machucam a alma. O alimento é mais eficaz para a fome quando é dividido com os companheiros famintos, como fez Jesus na multiplicação dos pães. A água é para se dividir com os sedentos. Amizade não é só um sentimento humano, ela nos faz despertar através da presença amiga do Mestre Jesus. Uma amizade divina está mais perto de nós do que imaginamos. É um sentimento divino que desperta quando sentimos e encontramos afinidades, seja de ideais ou energias. Um sentimento sublime que nos faz chegar ao outro, com ou sem vínculos sanguíneos, simplesmente existindo de uma forma natural.
Os amigos nos fazem perceber a força que carregamos conosco. O amigo verdadeiro não cobra do outro. Ele doa de si e não tem como se sentir sozinho, se estiver na companhia de amigos de verdade, porque o amigo está sempre pronto para carregar nos braços. Lembre-se da amizade verdadeira, sem cobranças, do amigo maior, Jesus. Procurar as várias razões para uma amizade é desnecessário, porque amizade, simpatia, gratidão e afinidade nascem de um pequeno gesto e crescem de uma forma que você olha para si e responde para o mundo inteiro ouvir. Possa ela atingir o infinito e até os mundos que desconhecemos. O amigo espiritual me ajuda a crescer quando exalta minhas qualidades, fazendo com que eu as reconheça. Quando extrai o melhor de mim, omitindo os defeitos que até eu gostaria de esconder. Quando me estende a mão, mostrando o caminho que devo seguir. Por isso, sei que posso contar sempre com ele, seja visível ou invisível. Fazendo parte de nosso dia a dia, mesmo não estando presente fisicamente, os amigos têm a gratidão pelas coisas boas compartilhadas, mesmo que seja só por pensamentos, e não se preocupam em ver para crer, mas sim têm a certeza de que o amigo estará sempre presente também em espírito. Amigos sabem quando são amigos, pois compartilham momentos inesquecíveis. Não importa em qual dimensão vivam, eles aplaudem nas nossas conquistas e ensinam nas nossas derrotas. O amigo verdadeiro é aquele que, não importa a tempestade, oferece seu máximo em prol do outro. A amizade verdadeira não necessita de título ou barganha para se conquistar. É simplesmente natural, é coisa de Deus, em cada um de seus filhos, seja de homem para outro homem, ou de um animal para o homem, ou do homem para os animais. Ao amor de Deus dentro de nós, denominamos amizade verdadeira. Amizade não se explica, ela apenas nos torna melhores hoje, para vivermos um amanhã mais feliz, em outra dimensão ou em outra encarnação.